Muitos acharam que a gente não ia conseguir, mas um ano em Portugal. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre os principais pontos desse nosso um ano. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos para o que a maioria das pessoas pensa, ou pelo menos leva em consideração, que é o custo de vida aqui em Portugal, né? O poder de compra, como que a gente analisou e colocou aí na balança tudo que a gente viveu durante esses 12 meses. Aqui a gente percebeu que o custo de vida ele é mais baixo do que os outros países da Europa. É possível enxergar isso indo no mercado, abastecendo o carro, vivenciando mesmo outras experiências. E na compra de casas, o carro mesmo em si. Então isso é muito bom, mas temos aí também alguns outros contrapontos. Exatamente, pessoal. Assim como a gente imaginava, até antes de vir para cá mesmo, a gente achava que uma pessoa trabalhando pelo menos iria conseguir manter a casa. E assim, é algo possível, porém é muito difícil caso seja com o salário mínimo de Portugal. Caso isso venha a acontecer, realmente você vai ficar bem restrito e ainda vai depender, vai ser relevante do seu arrendamento. Isso. Imagine que hoje o salário mínimo está em 760. E isso não foge muito, tá, pessoal, dos cargos, assim. Às vezes a gente pensa, mas um gerente, um supervisor, ou até, por exemplo, a parte de TI deve ganhar muito, muito mais por ser cargos mais elevados. E nem sempre, tá? Muita gente aqui, mesmo tendo cargos mais elevados, ao invés de uma pessoa que está um cargo abaixo dele, ou dois cargos abaixo dele, ganhando 760, ele está ganhando ali no máximo uns 900 euros, às vezes 1.000 com muita sorte. Então, não tem muita discrepância em relação a isso. Fora os impostos, que aqui são pesados. Exatamente. Existem exceções. Eu vejo várias pessoas ganhando mais de 1.000 euros, é possível, mas é em suma minoria. Então, muitos e muitos cargos ganham o mínimo, 760. A regra é A essa, né? regra é A essa, exceção é basicamente. ganhar mais, mas a regra é ganhar ali o padrão do mínimo. E a média salarial de quem não ganha isso, ganha acima disso, também é baixa do que os demais países aqui próximo da União Europeia e tudo mais. Até se for se comparar, a média acaba ficando ali no máximo em 1.000, um pouquinho menos, um pouquinho mais do que isso. E vem a questão também dos impostos, que quanto mais você ganha, mais você é taxado. Então, por mais que você tenha ali, vamos supor, um aumento, sei lá, de 100, 150 euros, desse montante, às vezes é 23% geralmente. Então acaba ficando 30, 40 euros, de 100 a 150. Você pega uma menor fatia do real aumento que você teve. Então, nem sempre ter um aumento é uma coisa tão feliz assim, né? Porque você acaba perdendo ali, dependendo do escalão, que é o que eles chamam aqui, na parte de imposto. Mas como o Gustavo disse, se você tiver uma renda um pouquinho maior e os seus gastos, né, principalmente que o arrendamento, que é o que pega mais para todo mundo, for menor, uma pessoa só consegue sim manter a casa, claro, com todas as contas bem na rede, alimentação, saídas, tudo mesmo, para que consigam se manter dentro do ordenado, mas há essa possibilidade. É difícil, não floreando mesmo, mas há sim essa possibilidade. Exatamente. O segundo tópico que a gente queria trazer aqui para vocês é referente ao clima. Como a gente veio de Curitiba, o inverno que a gente passou aqui, a gente pegou -3, -4, então acabou não afetando muito a gente, porque é basicamente o que a gente pegava em Curitiba, não fugiu muito a regra. Lógico, a gente não estava nos locais mais frios, a gente estava num local ok, que pelo que eu vi, pelo que vi a maioria das pessoas falar, vamos dizer assim, a média dos locais, a não ser que sejam locais mais altos, né? Que daí acaba ficando mais frio. Tipo Serra da Estrela, que neva, né? Dizem que lá é muito lindo, a gente ainda não teve a oportunidade de ir, vamos com certeza um dia, mas nesses lugares tende a ser muito mais gelado e isso também interfere em relação à casa, tá, gente? Então, em relação ao aquecimento da casa, isolamento térmico, tudo isso influencia muito.
Exatamente. E referente ao verão, aí as coisas acabaram complicando um pouco, porque a gente está acostumado, pelo menos lá em Curitiba, com no máximo ali uns 30 graus, 32. Então, assim, é a média do verão daqui, é isso, 30, 32. Porém, a gente pegou alguns dias de 40, 42. E assim, o que eu posso falar? Eu trabalho na área de TI, é um e-commerce, mas mesmo assim não possui ar-condicionado, é um exemplo. E é algo que a gente vê em diversas empresas, que acaba, se comparar com o Brasil, vamos dizer assim, é meio que um pouco mais precário. Então, que é algo que deveria existir, porque as pessoas acabam, quando chega nesse nível, as pessoas trabalham, mas trabalham passando mal. Então, tipo, às vezes não conseguem nem se concentrar no que está fazendo. Então, é um tiro no pé que as empresas fazem, a gente vê muito aqui, mas é algo que, felizmente, tem que relevar, né? Isso. Muitas pessoas, né, nosso país é enorme, o Brasil é gigantesco, e a gente sabe que tem pessoas que vão falar, ah, mas 40 graus aqui eu passo tranquilamente. Mas a gente veio da capital mais fria do país, né, gente? Então, a gente realmente não tá acostumado a pegar ali uns 40 graus, 30, 38, 35 graus. Eu, pelo menos, que sou assim, a favor do frio mesmo, já tava morrendo, né? Só com ventilador e é bem complicado. Mas o que mais pega em relação ao frio, na minha opinião, é o vento. O vento ele é realmente muito cortante quando você sai na rua para fazer qualquer coisa, tá? Pode estar até uma temperatura mais amena, assim. Por exemplo, uns 18 graus, 19 graus. Mas se tiver aquele vento, gente, vocês não têm noção como fica mais frio. Muito, muito mais frio. E no calor não tem vento nenhum. É assim, o bafo. Quando vem alguma coisa, é só bafo. É, aqui acaba ventando muito mais, pelo menos da onde a gente veio, então isso no inverno acaba sendo bem complicado, vamos dizer assim, porque querendo ou não você sai e tá ventando absurdo e tá muito, muito, muito frio, muito gelado. E no verão realmente venta menos, o que acaba deixando um bafo absurdo, acaba complicando, mas mesmo assim acaba ventando um pouco mais do que da onde a gente veio ainda. E uma curiosidade, gente, pelo menos aqui na região onde nós estamos, a gente viu pouquíssimas vezes chover. É uma coisa meio estranha, né? Porque em Curitiba a gente fala que parece que a gente vai virar um sapo às vezes, né? De tanto chove, não para de chover, dias e dias. E aqui, por exemplo, hoje está chovendo, mas ficou vários. Aqui eu acho que é a segunda vez que a gente está vendo chover. É, a gente chegou aqui, acho que foi 20 de março e até setembro, se tinha chovido, sei lá, uns 5 dias foi muito. Daí dessa última semana choveu basicamente a semana toda. E não é assim, tipo, nossa, muita chuva não, tá? Hoje que tá chovendo mais, ontem choveu um pouquinho mais, também mais forte, mas nos outros dias foi, tipo, uma pancadinha e tá bom, assim, já molhou as plantas, foi embora. Exatamente. Chegamos, no caso, aqui em Coimbra, eu quis dizer, em março, né? Mas é isso, pessoal. O próximo ponto seria o acesso à saúde. No caso, assim, quando a gente chegou, no início, foi bem complicado, porque não queriam fazer um tente provisório, tem certas barreiras, certas dificuldades, mas depois que fez o provisório, foi tranquilo pra gente, porque a gente tinha um PV4, então isso facilitou também a gente fazer o provisório e conseguir os benefícios tanto nos postos, nos hospitais ou nas farmácias. Isso. E quando a gente conseguiu alterar pro definitivo, foi muito difícil também, muito mais do que fazer o provisório, né? Não difícil na questão burocracia, igual existe no Brasil, e além disso, o tempo para ser feito. Isso está sendo bem complicado. A gente vai falar um pouco mais num próximo tópico referente a isso, mas o nosso levou de 3 a 4 meses após a gente aplicou para o definitivo realmente sair o definitivo. Isso. Uma coisa muito legal, pessoal, de se falar é que quando você tem a receita do médico, né, seja por você ter ali o PB4 ou você ter o utente permanente e sai ali na sua receita que você tem o direito a ter o subsídio do governo em relação aos medicamentos, o medicamento que tem subsídio, ele sai extremamente mais barato. Muitas pessoas às vezes até falam, ah, mas no Brasil a gente tem o SUS que sai de graça. Compreendo, utilizei muito o SUS, que realmente conseguia medicação de graça, isso é muito bom. Mas aqui a gente tem essa vantagem também.
Então, por exemplo, um medicamento que eu tomo, uma caixa que sairia sem o desconto, cerca de 15, 16 euros, eu pago um e pouquinho aqui, não chega a dar 2 euros, com a receita do médico. E como é um remédio recorrente, né? Eu só ligo na unidade de saúde, peço para ele renovar a receita, demora ali uns 2 dias, eu vou, pego a receita e vou buscar na farmácia. Então elas bipam ali, já veem que eu tenho esse direito e consigo pegar esses remédios dessa forma. Então é um benefício extraordinário. Então, sempre que a gente fala, se você for vir para cá, tenha o PB4 para que você consiga ter essa vantagem ali de ter o Acordo Brasil até que você arrume o seu utente, esteja tudo ali organizadinho, porque você também consegue esse benefício. Exatamente. Um outro tópico que a gente queria abordar, que é bem sensível, é complicado, é referente à xenofobia e acolhimento. É algo que a gente só vai passar, pincelar aqui o que aconteceu com a gente. A gente teve alguns aspectos que a gente passou, não passamos por xenofobia, mas ao mesmo tempo, sabe aqueles comentários maliciosos que a gente vê, tipo, desnecessários, sabe? A gente acaba vendo, vamos se dizer assim, sei lá, mensalmente, cada umas 2 semanas, mas a gente também vem falar referente ao acolhimento, porque ele é muito maior que a xenofobia. Ela existe, sim, ela existe, a gente não vai negar aqui. Não é difícil se ver. Se você está na rua ou trabalhando, em qualquer lugar, você acaba notando, vendo, querendo ou não, mas o acolhimento dos locais que você está é muito maior. Então vamos dizer assim, para cada um xenofóbico que você vê, geralmente, né, não existe uma base para isso, tem umas 3 pessoas te acolhendo. Tipo, nem todos são xenofóbicos, mas é algo que sim existe bastante. Isso. E é muito legal, gente, porque às vezes você fica um pouco triste por alguma situação que você passou, alguma coisa que você ouviu e tudo mais, ou alguma forma que você foi tratada, mas de repente você vira pro lado e tem uma outra pessoa, por exemplo, um outro português, né, que vai te tratar super bem. Igual eu falei pro Gustavo essa semana, eu passei por algumas situações assim que uma pessoa não, né, não foi muito legal, mas as outras em seguida me trataram mas tão bem, mesmo às vezes eu não soubendo ali passar as informações do jeito que as pessoas daqui estão acostumadas. Elas me trataram super bem. Não tem problema, tudo bem, é assim mesmo, porque aqui é muito grande. Vamos por aqui, eu te levo. Foi lá, me levou. Então, assim, a maioria, a regra são que os portugueses realmente são muito acolhedores. Eles entendem muitas vezes que a gente é novo, que a gente não entende, que a gente nunca foi, nunca passou por tal processo, que para eles é uma situação normal, né? É o país deles. E a gente tá aqui realmente tentando nos adaptar. Então, a maioria é super gentil, é super acolhedora, mas da mesma forma que no nosso país, né, no Brasil também existe pessoas xenofóbicas, aqui existem algumas pessoas assim, mas não é a regra. Exatamente, pessoal. Um outro tópico que a gente queria abordar também é referente à adaptação. Num todo, no caso, referente vir para Portugal. De preferência, venha legalmente, claramente, mas o que a gente quer dizer houve essa facilidade com a CPLP. E era um receio que a gente tinha já quando a gente estava no Brasil, como iria ser depois. Porque, querendo ou não, as pessoas que já estão aqui têm certa facilidade, porque já conhecem como as coisas acontecem, já conhecem pessoas, que acaba facilitando, né? Então, imagine que agora tem 8 países que possivelmente podem vir diretamente e ir de um para outro país de fácil acesso. E querendo ou não, muitos desses têm o sonho, a vontade de vir para a Europa. Então não é só brasileiro vindo para cá. Tem de vários países vindo muita gente para cá. Então o que acontece? A gente não vai entrar no âmbito de trabalho nesse vídeo, mas a questão é, trabalho, arrendamento, está cada vez mais difícil, porque você tem que disputar não só com brasileiro, não só com português, como diversas outras nacionalidades que agora têm fácil acesso em Portugal. Então, querendo ou não, é uma maior concorrência, é uma certa dificuldade. Por isso que a gente também a gente fez isso, né? Acabou dando certo, igual a gente comentou no último vídeo, de tentar vir antes de liberar a CPLP, porque a gente já estaria aqui, já teria certa facilidade. Porque imagina, todos os dias chega milhares e milhares de gente, de pessoas. E infelizmente
a maior parte dessas volta. E seja por conta de trabalho, existe vagas? Existe, mas cada uma vaga tem 100, 200 pessoas concorrendo. Então acaba se tornando mais difícil. Existe arrendamento? Existe. Cada vez mais caro para quem tem dinheiro, realmente vem com bastante dinheiro, consegue tranquilamente. Já vem legal, vem com bastante dinheiro, consegue, não tem problema algum com isso. Mas infelizmente quem vem com menos dinheiro, a chance de dar errado e de ter que voltar é muito maior. Porque cada vez tem mais e mais gente correndo de atrás, tanto de trabalho quanto de arrendamento. E isso pode ser utilizado para tudo, né? Não apenas para esses dois que a gente está citando como exemplo, mas para isso e para tudo mais. Isso, e em relação à adaptação, também tem a adaptação psicológica, né, pessoal? Em relação à família que fica no Brasil, se você tem filhos e os filhos ficaram, sejam eles de maior ou não no Brasil, né? Pai, mãe, irmãos. Então, tudo isso acaba pesando um pouco, né? Quando você tá aqui, começam as dificuldades a baterem na porta. Se você veio sozinho, se você veio com seu companheiro, sua companheira. Então, tudo isso são coisas que você tem que vir preparado, então preparado financeiramente, mas preparado psicologicamente mesmo, porque o primeiro ano, ele, como todo mundo, eu acho que já passou aqui um ano, vai dizer o primeiro ano é o pior. Exatamente. A gente deixou esse sendo o último tópico, o último tópico. No caso, seria referente ao primeiro ano ser mais difícil. No caso, a gente queria tentar explicar um pouco do porquê que o primeiro ano é mais difícil. Porque, querendo ou não, você traz dinheiro do seu país, é, vai ser mais difícil o primeiro arrendamento, vai ser mais difícil o primeiro trabalho, vai ser tudo mais difícil. O primeiro carro, se pegar um carro mais velho, vai dar problema. Então, tudo vai ser um pouco mais difícil no primeiro ano. E não só isso. Vamos dizer assim, depois que você passa do primeiro ano, você já está num trabalho estável ou um maior tempo, vamos dizer, eu no trabalho que eu estou. Os subsídios pagos aqui, ou subsídio de Natal e de férias, muitas empresas pagam mensalmente, mas não é o caso da minha empresa. A minha empresa paga em datas certas. Vamos supor, o de férias é pago em julho. Só que em julho eu ainda não tinha 6 meses, então eu não recebi. Então logo eu ainda não peguei o de férias, mas eu vou pegar junto com o de Natal. Então, em dezembro, querendo ou não, vou pegar uma boladinha. Vou pegar o de Natal, 10 meses de Natal, 10 meses do de férias. E não só isso, tem essa questão dos subsídios. E além disso, o próximo ano, a gente já fez o IRS desse ano. Só que, como a gente chegou no final do ano passado, a gente não pegou nada retroativo. Logo no próximo ano, não. A gente vai ter um bom retroativo. Porque, querendo ou não, a gente passou o ano todo aqui consumindo e pagando imposto. Então, o primeiro ano, provavelmente você não vai ter, a não ser que a empresa pague mensalmente, subsídio de férias, não vai ter subsídio de Natal, certeza que não vai ter IRS, ou se tiver vai ser muito baixo. E já a partir do segundo ano, não. Você já se enquadra em tudo isso. Porque provavelmente já vai estar no trabalho mais estável, por mais que não tenha, você já vai ter o IRS. Então, você vai ter um retorno, um dinheiro vindo de algum lugar, além dos benefícios que tem do governo, que a gente, no caso, até hoje, não conseguiu se beneficiar de nenhum, a gente não conseguiu pegar nenhum subsídio diretamente do governo. A gente tem conhecidos que chegaram junto com a gente e conseguiram já. Infelizmente, a gente ainda não, mas a gente acredita que logo a gente consegue se beneficiar de um ou outro benefício que estão para serem aprovados agora, vamos dizer assim. Isso. E quando você está se adaptando, né, tem essa questão da moradia. Então, o Gustavo falou no vídeo anterior sobre você estar com a cabeça aberta, a mente aberta para que você saia um pouquinho da cidade onde você está e vá e leve em consideração outras que você não tinha levado em consideração até então, para tentar melhorar um pouco o teu estilo de vida, a tentar melhorar a tua morada mesmo em si com o arrendamento, né? Ter um contrato de arrendamento é muito importante, gente, porque isso ajuda muito no IRS, como você estava falando agora. Então, manter certinho ali o pagamento de todos os impostos, isso é muito importante porque mostra para o governo que você está aqui de uma forma legal, que você quer realmente contribuir para o país, né? Você não veio aqui para consumir ou coisas que não são do seu direito. Você está aqui para trabalhar, para contribuir e para ajudar no crescimento do país também. Então, isso é muito importante que você tenha ali um contrato de trabalho e de moradia também para
ter outras facilidades aqui dentro. Então, toda essa adaptação vai acontecendo conforme vai passando os meses. Então, os primeiros meses, pelo menos para mim, eu acho que foram os piores. Depois que a gente veio para Coimbra, as coisas começaram a melhorar bastante. Então, faz aí seis meses que a gente está aqui em Coimbra. Então, esses últimos 6 meses as coisas vêm facilitando, mas os 6 primeiros meses eu acho que foram os piores mesmo. E foram os meses do inverno, mas mesmo, e mesmo assim foi muito difícil porque a gente não estava aqui, não tinha todas essas facilidades. Então, a adaptação foi difícil, mas a gente conseguiu completar o nosso primeiro ano aí com desafios, mas muitas coisas boas também. Exatamente, pessoal. Bom, essa é a nossa experiência, né? No caso aqui a gente vivenciou a nossa versão nua e crua da gente, o que a gente realmente experimentou. Do nosso vizinho provavelmente não é assim. De cada um tem uma experiência. Eu hoje posso dizer que se eu soubesse tudo isso e fosse para vir hoje, provavelmente eu não viria. Mas como a gente já está aqui e está em processo, é, a gente vai dar continuidade, até porque é o nosso sonho e tá dando tudo certo igual as metas que a gente comentou no vídeo passado. Então a gente vai dar continuidade, é o que a gente quer, é o que a gente tinha escolhido lá atrás. Mas sabe, se soubesse tudo isso e tivesse que vir hoje, pra mim seria sem chance. Eu sei que o Gustavo fala isso, mas em relação a tudo que a gente já passou, eu acho que quando Deus tem um propósito pra gente, ele não conta, né, o que a gente vai passar, justamente porque se a gente soubesse tudo que a gente tem que passar pra chegar até onde a gente quer, talvez a gente não passaria, a gente não aceitaria, né? Passar por todos esses perrengues, todas essas pedras no nosso caminho, para que a gente alcance aí o nosso grande objetivo. Pode demorar, mas ele sempre acerta. Então, claro que depende também do nosso esforço, depende da gente não ficar na cama jogado e deixar que caia do céu, porque, né? Não cai dinheiro do céu, as coisas não caem do céu, a gente tem que trabalhar, tem que ir atrás, mas a gente tem que continuar e colocar ali que tudo vai dar certo. Exatamente, mas eu não falo de um modo negativo que não viria pra cá. Provavelmente teria olhos ou tentaria me especializar um pouco mais na minha área para tentar ir para outro país, no caso, né? Não seria o foco aqui, no caso. Mas porque a gente já vivenciou bastante aqui, já viu que certas coisas não são tão simples, são bem complexas e que pra gente talvez valesse mais a pena a gente fazer um plano um pouco diferente. Mas isso seria numa outra realidade que a gente não estaria aqui, saberia tudo isso, que é impossível, né? Então logo seria impossível isso. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui, pessoal. Continue seguindo a gente, por favor, se inscreva no canal. A gente vai continuar mostrando conteúdo para vocês. Assim que der, a gente também vai mostrar outros lugares. Então, continua com a gente, segue a gente na rede vizinha, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. É isso aí, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau!